Pensamentos negativos. Os pensamentos negativos estão presentes na nossa vida mais do que a gente pode imaginar, sabia? Existe um estudo que mostra que a gente tem um pensamento positivo para 9 negativos. Quer dizer, alguns a gente tem consciência, alguns não. Como é que a gente trabalha o EFT para os pensamentos negativos? Então, faça uma lista de todos os piores que passam na sua cabeça, os que você tem consciência. E pode ser que eles vão começando a aparecer e você vai anotando. Então faça uma lista de 10, por exemplo, os piores pensamentos negativos. Eu não vou naquela festa porque ninguém vai conversar comigo. Eu não vou viajar porque algum acidente vai me acontecer. E vai colocando de 1 a 10. Aí ao lado de cada um deles, você vai colocar de 0 a 10 a intensidade que no seu corpo você sente cada vez que você tem esse pensamento. Então, eu não vou viajar porque um acidente vai me acontecer. Não me sinto bem. Então, 8. Eu não vou naquela festa porque ninguém vai conversar comigo. 3. Tá legal. Então, você vai começar pelos mais intensos. Então, vamos dizer que seja do acidente. Então, no ponto do EFT, vamos passar os pontos do EFT rapidinho e daí eu faço um exemplo para vocês. Então, no ponto do karatê, como se você estivesse dando um golpe de karatê para quebrar alguma coisa. É nesse ponto que a gente fala a frase do EFT. Depois, no topo da cabeça, você bate com 4 dedos, entre as 2 sobrancelhas, ao lado dos olhos, não é na fronte nem dentro do olho, é bem ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, 2 dedos abaixo das clavículas, pode ser se bater de um lado só, ou dos 2 lados, ou de um lado ou de outro, esquerdo ou direito, não faz diferença. E depois abaixo das axilas, 4 dedos abaixo das axilas, você bate com a ponta dos 4 dedos, você vai pegar uma área maior. Então vamos falar um exemplo, por exemplo, de você não conseguir viajar, medo, se eu viajar, o que vai acontecer? Óbvio que algum acidente vai acontecer, eu quebro uma perna, como é que eu vou estar lá fora do Brasil ou fora da sua cidade, como é que eu vou estar lá e eu vou estar com a minha perna quebrada e alguma coisa de mal vai me acontecer, não vai ter ninguém para me ajudar. Ótimo, então vamos bater. Apesar de ter esse medo de sair da minha cidade, porque eu sei que algum acidente vai me acontecer, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Em todos os outros pontos, você vai falar a respeito desse medo de sair da sua cidade, não vai falar de outros medos, é bem focado. EFT é foco e negativo. Por que negativo? Porque no negativo é onde tem a interrupção do seu fluxo energético. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o EFT, a introdução, clica aqui embaixo que você vai aprender a fazer os pontos, tudo e saber um pouquinho da história do EFT. Mas então é nessa interrupção do fluxo energético é que dá o bloqueio em você. Então é isso que a gente vai fazer com que desapareça batendo nos pontos de acupuntura. Então nesse ponto você vai falar aquilo que está te aterrorizando e depois nos outros pontos tudo em relação àquilo. Então, apesar de ter esse medo de viajar, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Esse medo de viajar, eu sei que alguma coisa ruim vai me acontecer, eu tenho certeza. Esse medo de sair da minha cidade, eu sei que alguma coisa ruim. E se eu cair na rua, quem que vai me ajudar? Ninguém. E aí, como é que eu vou fazer? E o seguro-saúde? Quem que vai pagar para mim? Eu tenho medo de sair de casa. Esse medo já está fazendo tempo. Tanta viagem que eu queria fazer e não consigo. Tantas coisas que eu queria fazer. Esse medo que está sempre perto de mim. Esse pensamento negativo que está sempre perto de mim e que me acompanha. Esse pensamento negativo, esse medo de viajar. Eu não tenho coragem de viajar, vai dar tudo errado. Respira fundo e solta. Quando você estiver fazendo o EFT para todos os seus pensamentos negativos, você perceba depois os seus sonhos, ou se vem alguma memória de alguma coisa que esteja relacionada àquilo, e de repente se lembra e fala assim, é lógico que eu não vou conseguir viajar e alguma coisa mal vai me acontecer, porque quando eu era pequena minha tia disse que numa viagem o marido dela morreu no meio da viagem, não sabia como transportar corpo, foi uma coisa horrorosa. Nossa, por que eu lembrei disso? E aí você vai usar o EFT para esse momento, para essa memória. Vai bater no ponto, apesar da minha tia ter perdido o marido no meio da viagem, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. E vai bater em todos os pontos de acupuntura, lembrando da história que ela contou. Que muito provavelmente a origem desse medo de viajar vem da sua tia. E aí você começou pelos mais intensos, e aí você vai nos outros que tem menos intensidade. Muito provavelmente quando você chegar no terceiro ou quarto, que a gente tinha uma lista de 10, os outros
não vão ter, mas você vai falar, nossa, um que estava 5, quando eu lembro desse medo eu não sinto mais a mesma coisa. Então faça o EFT para os seus pensamentos negativos, que com certeza eles vão desaparecer. Boa sorte!